Então, já trouxe aqui para nós, até que nós já vimos na mesma estrutura, certo? E o que normalmente eu recomendo fazer aqui, ó. Tá vendo? Já identifica o formato que ele reconheceu inicialmente. Olha o que eu já tenho aqui, ó. Eu tenho a primeira linha que não é uma linha relevante, eu posso pensar em excluir, e os aspectos mais importantes do nosso relatório. Olha o que eu já tenho aqui, ó. Eu tenho alguns caracteres que são importantes que eu posso utilizar para realmente desmembrar esse relatório. Porque do formato que está, ele está tudo como texto. Lembra, né? Isso aqui é um formato de texto, ó, ABC. Eu não consigo fazer muita coisa com isso aqui. Cálculo, nem pensar. Precisa transformar esses dados em números inteiros ou decimais para que eu consiga, de fato, realizar cálculos, né? Então, muito bem. Antes de começarmos a transformação aqui, o que é importante entender aqui? Ó? O que ele está me trazendo como etapas aplicadas ao meu processo. Então, eu tenho um processo de fonte, que é onde ele já está apontando lá, vamos aqui rever, apontando o endereço onde está a minha fonte de dados. Damos um aqui para facilitar a nossa vida. Olha aqui, ó. Então, ele já reconheceu aqui para nós, ó, que a fonte dos meus dados está aqui, ó. Olha lá. E se eu precisar alterar essa fonte, é exatamente aqui que eu vou, como nós já vimos também em vídeos anteriores. Muito bem. Qual que é a próxima etapa aqui que ele nos trouxe? Ó? A navegação. Então, ele trouxe aqui a prévia dos dados, e esse camarada aqui, ó, é uma sugestão do nosso Power Query, esse tipo alterado. E até o momento nós não alteramos nada. Isso aqui pode me atrapalhar. Então, sabendo disso, eu vou excluir esse cara aqui, ó. Certo? Muito bem. Uma vez essa etapa excluída, o que nós precisamos fazer agora? Como boa prática, eu também gosto de alterar o nome, dar um nome que realmente vá lembrar desse relatório. Aqui é um ambiente controlado. Eu estou trabalhando com uma tabela. Imagina num ambiente onde você tenha 50 tabelas. Que facilmente você chega em 50 tabelas em um projeto real. E muito mais. Como é que eu vou lembrar do nome de todas elas? Então eu gosto de nomear a tabela para que eu lembre de que fonte eu estou falando naquele exato momento. Até para não fazer confusão na hora dos cálculos. Então, é uma tabela? Então eu começo com TB, underline, base, como aqui eu só tenho uma, base geral, por exemplo. Ok? Então vem de base geral. Minha tabela. Agora, eu começo então a pensar aqui na transformação dos meus dados. Perceba que eu estou fazendo uma análise exploratória e preparando todo o meu ambiente do Power Query para começar a trabalhar. Feito isso, o que eu já vou começar aqui? Ó? A primeira linha não me interessa, então é por ela que eu vou começar. Já vimos esse passo, ó, remover linhas superiores. Ele vai nos perguntar aqui quantas linhas nós queremos excluir, ó, remover linhas superiores, especifique quantas linhas serão removidas da parte superior. Eu quero que remova apenas uma linha. Muito bem, já removeu uma linha. Eu ainda não vou mexer com o meu cabeçalho porque eu vou desmembrar todos esses dados agora. Então, uma vez que eu já analisei aqui o meu relatório, o que ele está aqui mostrando para nós? Ó? Isso aqui pode ser o meu início aqui, ó. Poderia ter algumas formas de começar a separar esse relatório. Mas o que eu estou observando aqui? Ó? Uma das formas onde eu posso começar aqui a desmembrar esse relatório é começando por aqui, ó, exatamente onde eu estou marcando. Então, isso aqui vai ser a minha primeira etapa do processo de desmembrar esse relatório. Beleza? Vamos ver como é que faz isso. Então, eu tenho que adicionar colunas ao meu processo. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, seleciono minha coluna, adicionar coluna. E eu quero extrair dessa coluna uma parte dessa informação. Então, eu vou vir aqui, ó, neste ícone, extrair. Lembrando que eu tenho que estar com
esta guia acionada, porque eu vou adicionar uma coluna ao meu processo. Beleza? Muito bem. Então, extrair. O que eu quero extrair? Eu quero extrair os primeiros caracteres. E quais caracteres eu quero extrair? Neste caso aqui, ó. Tudo que está antes dos meus 2 pontos lá. Então aqui, ó, é o texto que está lá. Tudo aqui é texto, ó. Texto antes do delimitador. Vamos clicar nessa opção. E aqui ele vai perguntar para nós. Aqui não pode ter medo. Pô, eu errei. Vamos voltar e realizar novamente. Não tem problema algum. Mas o importante é sempre ler, para ter realmente a compreensão do que está acontecendo. Texto antes do delimitador. Insira o delimitador que marca o fim do que você deseja extrair. Ou seja, é o fim. O delimitador que eu estou ali observando é o 2 pontos. Opções avançadas. O que eu tenho aqui de opções avançadas? Eu tenho examinar em busca do delimitador do início da minha entrada, ou seja, da esquerda para a direita, e o número de delimitadores que eu deveria ignorar, ou que a nossa automação deveria ignorar. Neste caso, 0. Eu não quero que ele ignore nada. E eu vou dar um OK aqui. Vamos ver o que acontece. Olha lá, fez exatamente o que nós queremos. Beleza? Então, comecei a separar os meus dados para construir o meu relatório final. Muito bem. Então, eu já separei aqui a minha primeira coluna. Qual que é a próxima informação que é relevante para nós aqui, ó? O valor, o faturamento aqui, né? No caso da Petrobras aqui, mais de 300 bilhões no ano. Então, é ela que nós vamos separar de novo aqui, ó. Clico na minha coluna, adicionar coluna e extrair novamente. O que eu tenho aqui, ó? Com base no que eu fiz no primeiro, eu vou realizar algo parecido aqui nessa coluna, certo? Então, o que eu tenho aqui, ó? Cliquei na minha coluna sempre selecionada, onde eu vou extrair os meus dados, extrair. Olha lá as opções que nós temos. Eu quero o que agora? É um texto após o meu delimitador, porque é logo após os meus 2 pontos, certo? Então, vamos lá, ó. Texto após o delimitador. E ele vai me perguntar aqui, ó. Insira o delimitador que marca o início do que você deseja extrair, ou seja, agora é após. E, de fato, é o meu próprio 2 pontos. E o que eu quero aqui, ó? Opções avançadas. Observando no nosso caso aqui, ó, olha o que vai acontecer. Aqui, ó, ele vai começar aqui a extração dos meus dados, ó, exatamente nesse ponto, certo? Só que eu quero que ele pare aqui, ó, exatamente nessa vírgula. Como que nós podemos fazer isso aqui, ó? É exatamente aqui, ó. Então, do início de entrada, que é o início, onde está iniciando o meu delimitador, e o número de delimitadores que eu preciso ignorar. Quantos eu preciso ignorar? 0, não é? Vamos dar OK aqui, ó. Olha lá. Ele até passou aqui, tá vendo? Ele pegou após a vírgula. Significa o quê? E eu vou deixar até dessa forma para mostrar para vocês como é que nós vamos corrigir isso aqui. Eu não quero que ele pegue essa parte da informação aqui, ó. Essa parte de informação aqui não é para vir junto. Isso é uma outra etapa. Então, vamos corrigir isso aqui, ó. Como que nós vamos corrigir? Eu venho aqui, excluo essa etapa, clico na minha coluna, extrair e texto entre delimitadores. Essa opção aqui que eu quero. Tá vendo? Essa opção que nós deveríamos ter pego lá no início. Ok? Não tem problema. Vamos corrigir agora. Então, extrair texto entre delimitadores. Meu delimitador continua sendo 2 pontos e o delimitador fim, ou seja, o que determina ali a nossa extensão, onde está de fato o texto que eu preciso pegar, ele termina numa vírgula. Só que observe no seguinte aqui, ó. Eu tenho 2 vírgulas. Eu tenho essa vírgula aqui e eu tenho essa vírgula aqui, ó. Essa aqui precisa ser mantida. Essa aqui tem que ser mantida. Então, ele vai pegar todo este texto aqui, ó, e parar exatamente aqui. Ok?
Então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso aqui, ó? Opções avançadas. O primeiro, eu não quero que ele desconsidere nada, que ele pare exatamente no primeiro, ou seja, no primeiro caractere 2 pontos. Já no segundo aqui, ó, delimitador de início em direção ao final da entrada, ou seja, da esquerda para a direita, o número de delimitadores de fim para ignorar, ou seja, eu quero que ele ignore a primeira vírgula, certo? Então, uma vírgula. E vou dar OK. Vamos ver o que acontece aqui. Olha lá a diferença, certo? Então, eu já consegui extrair tanto a empresa, falta um tratamento aqui, né, como vocês podem observar, e falta um tratamento aqui também. Mas eu já tenho o meu relatório tomando forma. E isso é o mais importante, beleza?